Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas e demais amigos que vão ver esse vídeo. Que Deus nos proteja nesse dia. Continuamos o nosso estudo do livro dos Salmos, chegando ao Salmo 129, que nos lembra que houve momentos na história do povo de Israel quando eles foram tratados de forma muito rude e severa. E contém uma oração para que os inimigos do povo de Deus sejam punidos. Parece muito provável que este salmo tenha sido composto durante um tempo de dificuldade, de guerra ou perseguição, e que o objetivo do salmista era lembrar que coisas ruins e perigosas já haviam acontecido antes e Deus os havia livrado. Assim podiam aguardar a ajuda de Deus nesse momento difícil que estavam passando. O Salmo 129, nos versículos 1 a 8, nos diz: Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. E o povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz com a terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E que os que passam não digam a eles: que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. O povo de Israel sofreu várias vezes a amarga experiência de ser atacado e oprimido por nações inimigas desde o tempo da escravidão no Egito. No entanto, eles nunca foram completamente derrotados ou apagados. Eles eram o povo escolhido de Deus e a sua mão forte os preservou. O salmista descreve aqui aquelas nações que se levantaram contra eles como alguém que está passando o arado em suas costas. Versículo 3. O princípio em que se baseia é que não há nada a temer como resultado da provação. Se já passamos pela mesma forma de provação antes, e se não afundamos, mas fomos sustentados pela mão de Deus. Isso fornece uma garantia de que a mesma coisa pode e irá acontecer novamente, porque Deus é fiel. No Salmo 129, o salmista compartilha um pouco das dores sofridas pelo povo de Deus ao longo do tempo. Tanto Israel como a igreja sofrem desde a sua fundação. É uma clara demonstração do quanto nós erramos, por causa do pecado que habita em nós, mas também de como nós somos odiados pelo diabo, o inimigo das nossas almas, como lemos em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Mas por maiores que sejam os adversários do seu povo, Deus nos mostra que é o nosso guarda e protetor. Deus cortou as cordas que nos escravizavam e confundiu os nossos inimigos. Na proteção de Deus encontramos descanso, alimento e conforto. Lemos em Colossenses capítulo 2, nos versículos 13 a 15. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Por isso, sempre se refugie em Deus. Nós podemos passar por dificuldades, mas Deus nos guardará e nos protegerá por causa do seu amor e da sua aliança para conosco. A sua bênção é sobre os que temem e o seguem. A promessa do Filho em relação ao Pai é que ele nos deu a vida eterna. E para nós está preparando o seu reino, a nova Jerusalém. Quanto aos ímpios, o seu fim será a segunda morte. Isso é o suficiente para nós continuarmos andando, mesmo em meio às lutas e dificuldades da nossa vida. Deus sempre renovará as forças daqueles que fazem parte do seu povo. Amém e glória a Deus.